distorcido, né? Mas não é da gente ficar, por exemplo, aterrorizado, não, porque na verdade a gente já, Paulo já havia falado, né, Timóteo, carta de Timóteo, que no finais dos tempos seria assim mesmo. Então nós estamos vivendo os finais dos tempos, a vinda de Jesus, porque muitos seriam amantes de si mesmo, né? E aí a gente está vendo o que é amantes de si mesmo. É que muitos não querem pregar contra o pecado. Por quê? São vários motivos, né? Porque isso não dá audiência. A maioria que dá audiência é aquilo ali que você começa fala mal de um, fala mal de outro. Esse negócio aí dá porque isso é coisa do mundo. Então você vê que o mundo está instalado dentro dessas pessoas, né? Porque quando você vai falar a palavra pura e verdadeira de Deus, ela traz arrependimento, ela traz salvação, né? João Batista vinha, né? Aquele que veio abrindo o caminho para Jesus, ele pregava sobre arrependez que é chegado o reino do céu. Arrependei raça de víboras. Porque querendo ou não, a gente é isso mesmo. Quando você está no mundo, você consegue ver, você vai para Cristo, você vê que a gente é mal, não é bom. Só Jesus para nos transformar, gente. Quando Deus abre sua visão, você fala assim, meu Deus, é só pela tua misericórdia mesmo. Então, hoje em dia, nós estamos vendo um evangelho defasado, né? Um evangelho, por exemplo, que não traz arrependimento. Aí você vai para uma igreja, dependendo da igreja. Eu não quero pregar placa de igreja, mas assim, e não tem transformação. Você vê o cristão, né, por exemplo, né, do mesmo jeito. Então acontece o que hoje em dia? Nós temos que estar em Cristo com pessoas que querem a palavra pura e verdadeira. A gente que quer ir morar no céu mesmo, que acredita na palavra de Deus, tem que estar com pessoas de oração, pessoas que verdadeiramente querem trazer a palavra pura e verdadeira, que é o meu caso. É igual aqui, o que eu dou, o que eu entrego aqui é o que Deus me deu. Então, assim, a Bíblia, ela tem revelação e Deus é Espírito, ele é infinita revelação. Mas o que a maioria das igrejas eles não estão sabendo, que eu vou voltar para o texto, né? O texto está em 1 Reis 18 também, que a gente vai ler aqui. Mas eu estou trazendo os irmãos para a gente saber o que eu vou abordar aqui que Deus me deu, o Espírito Santo de Deus, e o que vai servir para a sua vida e para a minha também, né? Então, assim, a gente tem que saber o que vai acontecer. Porque a maioria não está sabendo o que é adoração a Deus. Então, assim, desde o começo do mundo é desse jeito, são poucos que conseguem, não todos, para a gente não ser injusto. Mas a maioria não sabe o que é adoração a Deus. Então, a maioria das igrejas, ela deixou o quê? O mundo entrar dentro da igreja, não a igreja entrar dentro do povo do mundo. Então, houve uma inversão de valor e a própria Bíblia diz que no final dos tempos existiria essa inversão de valores, pode ver, em muitas outras coisas, né? Então, assim, o que vale mais, um cachorro ou uma pessoa? Dependendo, a pessoa fala, é o cachorro, mas não foi o cachorro que foi criado. Primeiro, foi o homem. Então, assim, você vê dentro das igrejas, a palavra já não é mais prioridade. Não, isso não é prioridade. A prioridade é trazer alguém famoso, igual o show. Tá vendo que pegou justamente as coisas do mundo? Para lotar uma igreja. Mas no outro dia a igreja está vazia. E às vezes, se você pegar também, pregar a palavra pura e verdadeira, o cara fala, opa, isso aqui não é para mim não. Não quero não. É assim, por quê? Porque essa palavra, ela traz confronto, ela traz vida eterna. Só que o ser humano não tem outra escolha. Você não tem outro caminho. O outro caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe o pecador do jeito que ele está, mas não posso ficar do jeito que eu estou na igreja, né? Então isso é o que está faltando hoje em dia. Por exemplo, você mesmo, você já viu muito cego voltar a enxergar? Igual Jesus, igual na época dos apóstolos? Não, eu também não. Por quê? Tem alguns milagres? Sim, teve, mas hoje em dia não tem. Hoje tem muita enganação. Então, existe o que hoje em dia? As pessoas não querem pagar o preço da santidade, de santificar para glorificar o nome do nosso Pai e bom e eterno Deus, né? Então, são poucos que estão querendo santidade.
né, para buscar Deus, porque não, esse daí não traz like, esse daí não traz audiência, mas a gente não tem que estar preocupado com isso, a gente tem que estar preocupado com a palavra pura e verdadeira que Deus nos dá, para que as pessoas venham se arrepender. Por exemplo, a maioria está dentro da igreja, mas poucos sabem o que é pecado. Uns sabem também. Então, assim, e a maioria que está acontecendo dentro das igrejas, em muitos outros lugares, independente da dominação, é o pecado de omissão. Mas, mensageiro, qual é o pecado de omissão? Está em Tiago também. Isso daí, se você digitar no celular, onde está escrito na Bíblia o pecado de omissão? Vai lá, a Bíblia vai te dar um monte de coisa, porque assim, o celular é muito bom. Então, assim, você vai ver o que é pecado de omissão. É quando você sabe que aquilo ali vai levar o irmão para o inferno, só que você não fala nada. Fica calado. Ah, mas eu não tô. Você está participando, que você está ali no corpo de Cristo. Você vê o corpo de Cristo perecendo, o dedão, ou a boca, né? Ou a cabeça. Se você não falar nada, você não tem amor pelo seu irmão. Ah, não vou falar porque causa alguma coisa, mas se você tiver a luz da Bíblia, você está trazendo o seu irmão para a luz. Ele estava nas trevas, ele não está vendo mesmo, e está trazendo ele para a luz. Ah, isso é pecado de omissão. Por exemplo, você vê, né, uma pessoa que já está há mais de 10 anos na igreja, bem mais tempo convertido, se vestindo com lascívia. E aí você, por exemplo, mas isso não faz parte. Sim, está escandalizando o corpo de Cristo. Então, se você é zeloso pela obra de Cristo, você tem que repreender essa pessoa. Vai você, se a pessoa não quiser, vai mais outro. Se não quiser, entrega para Satanás. Aí é Deus, entrega na mão de Deus, que Deus é quem manda em tudo. Mas assim, é isso que acontece, porque a pessoa ela quer escandalizar a obra do Pai. E se o Pai nos deu uma obra para a gente cuidar, a gente tem que ter o maior amor por ela. Então temos que ir à luz da Bíblia.